Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia em nome de Jesus, no livro do profeta Ageu. Cumprimento os irmãos que estão conectados conosco através do canal. A paz do Senhor a todos. Bom saber que você está aí do outro lado, você que depois vai ouvir também essa mensagem. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Aproveitando para trazer também um abraço dos irmãos lá de Maria Helena, um abraço também do irmão de Chalma. Semana eu estive conversando com ele, estava agora há pouco na rádio lá, no chat, lá na sala espiritual, com eles ali. Foi benção, uma irmã Sandra trazendo a palavra, foi benção. Mas vamos aqui na palavra do Senhor, no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 2. Amém? Ageu 1, versículo 2 em diante. Assim diz a palavra do Senhor, no livro do profeta Ageu, capítulo 1, a partir do versículo de número 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Até aqui, a igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se assim for a tua vontade. Aleluia. Tem um louvor que a gente ouve aqui, não só aqui, mas como também lá em Maria Helena. Se você souber, você me ajuda em onde você está. É só um refrão, ele diz: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. É sobre justamente isso que eu gostaria de poder estar falando nessa noite. Acerca de reconstruir. O tempo pelo qual nós vivemos é tempo de nós reconstruirmos. A gente voltar novamente ao caminho do Senhor, a rever verdadeiramente os nossos conceitos. De que maneira nós temos caminhado na presença do Senhor? Se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que você está fazendo,
ele tem agradado ao Senhor ou tem desagradado ao Senhor. Por isso a importância dessa reavaliação em nossas vidas. E isso, Marcelo, é cotidiano, a cada dia. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a vereda do justo era como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Assim é a nossa caminhada com o Senhor. É a cada dia revendo, a cada dia consertando, a cada dia se achegando ao Senhor, para estarmos estando junto com o Senhor, para que o Senhor ele possa fazer a sua mudança, a sua transformação mediante a nossa busca ao nosso Deus, mediante aquilo que nós temos nos entregado a Ele, sabendo que Ele é o que pode todas as coisas, porque Ele diz na sua palavra lá em João 15, se eu não me engano, Ele vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada se não for direcionado pelo nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, eu não peguei esse texto para poder estar olhando, examinando, e nas minhas pesquisas ali, eu buscando, pedindo ao Senhor, esse povo, ele estava voltando do exílio babilônico, aonde por décadas eles ficaram aprisionados. 40 anos, não foi isso? 70 anos aprisionados, sem poder adorar, sem poder glorificar o nome do Senhor. Quando nós olhamos a palavra do Senhor no Salmo, se não me engano, 137 lá, fala que a adoração já não existia mais, já não havia mais, porque os instrumentos estavam pendurados nos salgueiros, e eles não tinham mais aquele prazer de adorar, porque eles estavam cativos, eles estavam presos, sem poder agora adorar ao Senhor, sem poder glorificar o nome do Senhor. Se você for lá, só ouça, em nome de Jesus, 137, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam a canção, e os que nos destruíram, que alegrássemos, dizendo: canta-nos um dos cânticos de Sião. Mas ele vai dizer que no versículo número 4: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Eles estavam cativos, eles estavam presos, eles não tinham mais a presença do Senhor, eles foram levados cativos, e por isso agora eles já não estavam mais naquela mesma alegria. Eles zombavam: canta agora aqueles cânticos que vocês entoavam lá atrás. Mas ele dizendo: mas como que a gente vai entoar esses cânticos fora da casa do Senhor, da presença do Senhor? Como que nós iremos entoar louvores agora ao Senhor? Passado esse período, agora esses homens, eles retornaram com uma missão. E qual era essa missão? De reconstruir o templo, a adoração que havia se perdido. O Senhor agora ele usa um profeta para poder convocar aquele povo, chamar aquele povo, para que eles pudessem novamente voltar a reconstruir tudo aquilo que se havia perdido, tudo aquilo que foi deixado lá atrás, tudo aquilo que foi perdido. Eles foram agora convocados para essa missão, de novamente poder reerguer, reestruturar o templo, aquilo que havia se perdido. E havia uma esperança naquele povo para essa mudança, para essa reconstrução. Mas não somente uma esperança, mas também um desafio para cada um deles também. Irmãos, quem trabalha com obra aqui sabe como é difícil você reconstruir. É mais fácil você pegar, né, pastor, um terreno plano. Você dali pega um engenheiro aí, agora está na moda engenheiro, pega um engenheiro, ele vai fazer uma planta ali baixa para você ali certinho, e dali você vai começar fazendo do seu jeito. Você vai começar a construir ali, e aquilo é mais fácil. Agora você pega algo que está em ruína para você consertar.
Aqui você mexe num lugar aqui e vai dando problema, você mexe no outro também dá. O povo estava passando por esse momento. É por isso que, além da esperança que havia um desafio para aqueles homens, para que eles pudessem reconstruir esse templo, para que eles pudessem agora fazer como outrora lá atrás, trazer novamente a presença do Senhor para junto deles. E quando você vai olhar nesse período, a situação econômica desse povo não era uma das melhores que passavam, porque é uma reconstrução. Eu fico imaginando essas cidades que são abaladas por terremoto, maremoto, tsunami. A gente vê a dificuldade que é para se reerguer. A gente viu um pouco tempo agora em Petrópolis ali, aquela enchente que teve, casas foram demolidas ali, a dificuldade que é para você tornar novamente a voltar a fazer a mesma coisa. As pessoas até vão com aquela esperança, com aquela força toda, mas mais uma vez eu digo, o desafio é grande. E esse desafio ele vai requerer algo de nós, vai requerer um esforço ainda maior da minha parte, da sua parte, da parte de cada um de nós, para que a gente possa atrair novamente essa presença para junto de nós. A situação da qual, como eu disse, econômica, não era uma das melhores. Mas aqui a gente vê no texto que as pessoas, elas estavam mais preocupadas, Maior, de construir as suas próprias casas do que com a reconstrução do templo. Devido à instabilidade que estava, as pessoas estavam preocupadas consigo mesmo, com as suas próprias casas, e se esquecendo da casa do Senhor. Da onde o Senhor, ele chama, ele envia um profeta para poder convocar esse povo, para poder trazer esse povo de novo, novamente, a reconstrução desse templo. Porque havia uma urgência em construir novamente, em reconstruir novamente. E era de suma importância para aquele povo que esse ambiente ele estivesse todo preparado, para que ali eles pudessem adorar, buscar a presença de Deus, trazer novamente a presença do Senhor para junto de cada um deles. Havia essa necessidade de restaurar a adoração, a busca pelo Senhor. Havia essa urgência, essa necessidade. Mas o profeta aqui, quando ele vai agora, e esse texto, eu achei interessante essa palavra quando eu estava estudando esse texto, a palavra diz que o profeta agora, ele vai abordar a complacência do povo. Eu falei, gente, palavra bonita, mas o que é isso? Hein, Elaine? Eu falei, gente, que palavra é essa? Eu pegando a Bíblia e vou lendo ali, vou lendo em outro lugar, eu fiz questão de anotar para poder falar com os irmãos. Quando você vai... Quando a Bíblia fala de complacência, no sentido bíblico, vou ler aqui o que eu escrevi, ela tem dois lados. Um lado positivo e um lado negativo. E eu vou explicar aqui, vai dizer, o lado positivo é como que o deleite e o prazer de Deus em seu povo, o amor complacente que Ele tem por cada um de nós. Esse é o lado positivo do Senhor. Esse amor que é demonstrado a cada dia por cada um de nós. Que foi demonstrado pela minha vida e pela sua vida hoje, quando você acordou pela manhã. Esse amor complacente do Senhor. Esse amor que acolhe, esse amor que nos coloca, que nos coloca de pé. Esse é o lado positivo dessa palavra. Mas quando nós vamos olhar o lado negativo, ele tem a ver agora com esse povo, da maneira pela qual esse povo aqui ele se encontrava. Porque aqui ele vai dizer assim, ó, um lado negativo é como a perigosa mornidão espiritual. Olha isso, autossatisfação e apatia que nos afastam de Deus. Aquele povo ele estava numa mornidão espiritual. Havia uma autossuficiência em cada um deles. A preocupação não era o tempo, a preocupação era com suas próprias vidas, com suas próprias casas. E ela vai continuar dizendo aqui, ó,
apatia que afasta de Deus, uma condição de contentamento. Uma condição de contentamento. Eles não, é como se não se lembrassem dos 70 anos que viveram cativos. Mas aquele povo agora ele retorna, mas eles estão acostumados com aquilo. Há um contentamento. Obrigado. Glória a Deus. Há um contentamento no coração daquele povo, até mesmo com relação ao pecado, uma falta de busca por um relacionamento mais profundo com o Senhor. Irmãos, e quantos nesses tempos de hoje têm estado dessa maneira? As pessoas elas têm se esquecido do Senhor. As pessoas têm abandonado a presença do Deus que cura, que salva e que liberta. E muitos têm vivido, como disse aqui no lado negativo, essa autossatisfação. Não, minha vida do jeito que está, para mim está tudo bom. Eu continuo comprando, eu continuo vendendo, eu continuo fazendo as minhas coisas. As pessoas vão se esquecendo que existe um Deus nos céus. Esse mesmo Deus que criou a cada um de nós, que formou a cada um de nós, que quando nós estávamos sendo gerados lá no ventre da nossa mãe, a nossa vida já estava sendo escrita num livro. As pessoas estão se esquecendo disso. Essa semana, conversando com uma irmã, ela falando, pastor, como tem estado difícil nesses últimos tempos. As pessoas do nada, elas cismam assim, elas não querem mais fazer parte, elas não querem mais congregar, enfim, ela foi falando de situações, e do nada, e isso tudo mostra o que a palavra, como a palavra fala de apostasia, isso mostra de que maneira tem estado esse povo nesses tempos de hoje. A apostasia tem sido cada dia mais, ela é muito grande no meio da igreja, onde as pessoas tão somente elas têm abandonado a presença do Senhor. Não há mais a preocupação de adorar, a preocupação de buscar a face do Senhor, de congregar e poder estar juntos. E com isso a pessoa vai se achando autossuficiente, essa autossatisfação vai vivendo dessa maneira. Mas há um perigo nisso tudo, há um risco. É como que uma falsa sensação de que tudo está bem, mas não está tudo bem. E o Senhor conta uma parábola dizendo que um homem, ele começou agora a ganhar muito dinheiro, o celeiro dele estava farto, estava abarrotado, e ele olha para aquilo tudo, ele diz, alma, fica tranquilo agora, olha como é que está o celeiro, come agora, bebe, folga. Mas o Senhor ele vira para ele, chama ele de louco, diz, louco, e se hoje pedires a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Então não há essa falsa sensação, a gente tem que tomar cuidado muitas das vezes com isso, essa falsa segurança. A nossa segurança, ela vem do nosso Senhor, porque nós lemos no Salmo 23, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará, louvado seja o nome do nosso Deus. É nele que devemos depositar a nossa confiança, é nele que devemos colocar toda a nossa vida, porque Ele, mais uma vez eu digo, Ele tem cuidado de cada um de nós. Mas aquele povo, ele se esquece do poder do Deus pelo qual os tiraram lá atrás do Egito, com mão forte, com braço forte. O povo se esquece de tudo o que o Senhor ele operara na sua vida, de como o Senhor os guardava durante o dia com uma coluna, com uma nuvem durante o dia, e à noite com uma coluna de fogo guardando. E a palavra diz que a pedra os seguia, a pedra é Cristo Jesus. É somente através dele que nós seremos salvos. Não adianta nada se essa casa, quando eu falo casa, agora eu estou falando físico, essa casa estiver toda arrumada, se essa casa que sou eu, essa casa que é você, ela não estiver edificada em Cristo Jesus. É nele que nós devemos estar alicerçados, com base sólida em Cristo Jesus. Pastor, mas eu não posso fazer minha casa ajeitar assim. Você pode. Você pode, e eu também faço isso, eu gosto de estar tudo arrumadinho, eu também gosto, mas há uma necessidade para cada um de nós, e a nossa necessidade é Cristo Jesus.
É para Ele que nós devemos olhar. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo as suas coisas, mas a nossa meta, o nosso alvo é para lá, é para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que nós devemos olhar. Porque o texto começou dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta? É tempo, verdadeiramente, de a gente se preocupar com as coisas aqui dessa terra e se esquecer daquilo que é primordial para nós, que é a presença do Senhor, a casa do Senhor, estarmos juntos em comunhão. É isso que o Senhor quer para cada um de nós? Não, não é isso. Não é isso que o Senhor Ele quer para cada um de nós. É por isso que para reconstruir, ela vai, como eu disse, ela vai exigir mais de cada um de nós. Vai ser necessário esforço da nossa parte para a gente poder dar continuidade a essa obra, para a gente poder dar continuidade àquilo pelo qual o Senhor Ele já começou em cada um de nós. Porque a palavra diz que a boa obra que Ele começou, Ele há de aperfeiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há um esfriamento nesses tempos de hoje. Há uma apostasia dominando muitas das vezes sobre as igrejas, que a gente tem que cada dia mais orar e pedir ao Senhor para que venha jogar isso por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso já está profetizado na palavra do Senhor. E a apostasia, o estudioso diz que a coisa mais evidente da volta do Senhor é a apostasia. E é isso que nós temos visto. Esse povo ele se esquece de construir da casa do Senhor e prefere buscar as suas próprias necessidades, as suas próprias vidas, se esquecendo daquele que tem o poder não só de dar a vida, mas também de tirar a vida, que é o nosso Senhor. Então por isso que eu digo que o tempo pelo qual nós vivemos hoje é tempo da gente começar a juntar as braças, da gente começar a se unir um com os outros, da gente poder estar junto, vivendo em um só pensamento, em um só propósito, para poder novamente a gente reerguer, reestruturar essa casa que sou eu, essa casa que é você. Porque do contrário a gente não consegue, porque por mim mesmo eu não consigo. É por isso que o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Agora, quando nós estamos juntos, quando nós estamos abraçados uns com os outros, a gente começa agora a rever as nossas atitudes, aquilo pelo qual eu tenho feito. Mas quando não há isso no nosso meio, a minha preocupação são com as minhas prioridades, com aquilo que eu preciso, com aquilo que, às vezes, eu coloco até a família, que a minha família precisa. É importante cuidar da família? Sim, é importante. Você cuida da sua, eu cuido da minha, e a gente junto, a gente vai crescendo, a gente vai caminhando, mas há uma prioridade maior para cada um de nós, e essa prioridade, ela é Cristo Jesus. É por isso que reconstruir é difícil, é um desafio para cada um de nós. E por isso que essa obra, essa urgência dessa reconstrução, ela vai ser uma obra de responsabilidade coletiva e não individual. Porque é difícil um homem sozinho ele construir a sua casa, ainda que seja plano no começo, é muito complicado. Mas quando ele tem pessoas ao lado dele, ajudando, dando força, essa obra ela tende a crescer, ela tende a evoluir mais depressa. Assim também na nossa caminhada. Eu preciso de cada um dos irmãos que aqui se encontram. Eu preciso de você que está aí do outro lado. É um dando força ao outro, um ajudando o outro.
Porque sozinho a gente não vai ter essa força para poder seguirmos. Porque o inimigo de nossas almas, o intuito dele é justamente isso: fazer com que eu e você, a gente venha parar, a gente venha desistir. Irmão, já viu, quando falo de obra assim, tem um monte de exemplo de obra na minha cabeça. Já viu as pessoas que começam a edificar uma casa, fazer uma casa, mas daqui a pouco ela para? Aí você passa um ano que ela começou metade da parede, ela está lá. Passa 2 anos, aquela metade da parede está lá. Passa um tempo, 3 anos, o cara vai, bota um tijolinho ali. Na nossa vida também espiritual é a mesma coisa. Se o construtor, que é Cristo Jesus, ele não estiver com cada um de nós, é como que essa obra que não anda, que não dá seguimento, que não se levanta, que não se ergue, eu por mim mesmo, nós por nós mesmos, a gente não consegue se reerguer. É o Senhor que sustenta. É Ele que toma na nossa mão e a mão direita, e Ele diz: não temas, eu te sustento, eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha mão. É o Senhor. É somente através dEle. É somente através de Cristo Jesus. Mas como disse, havia essa preocupação. A casa estava ficando deserta. Ele pergunta: é tempo verdadeiramente dessa casa ficar assim deserta, e vocês preocupados com as suas casas estucadas, enquanto a casa do Senhor ela fica deserta? Versículo número 5, ele vai dizer: ora pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplicai ao vosso coração aos vossos caminhos. Ele está falando aqui da gente se dedicar nesse caminho que é estreito, que é apertado, mas que esse caminho vai nos levar a Cristo Jesus. É se aplicar naquilo, é se dedicar, é se esforçar a cada dia, é se entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor, é deixar com que Ele venha a ser o Senhor da sua vida. Não somente louvar, ou então ler um salmo: o Senhor é meu pastor e nada faltará, assim como muitas pessoas fazem, que deixam aberto em cima de estante, em cima de escrivaninha, mas não muda. Mas quando a gente lê um salmo como esse, uma palavra como essa, e a gente traz para dentro do nosso coração, é como se a gente estivesse se esforçando, se dedicando, para que o Senhor, Ele venha realmente habitar em nosso coração. Porque do contrário, como a palavra diz aqui no versículo número 6, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um saquetel furado. Irmão, sem a presença do Senhor não tem como. Sem a presença do Senhor não dá. Sem a presença do Senhor a gente não tem como caminhar nesse mundo. A palavra diz que o mundo ele vai de mal a pior, e é verdade. Tudo vai direcionando a cada um de nós para tirar, para fazer com que a gente não venha trilhar no caminho do Senhor. É por isso que essa reconstrução ela vai envolver, ela vai requerer de nós a nossa participação. É um esforço verdadeiramente. Irmão, não tem sido fácil nesses tempos de hoje a gente parar para poder estar lendo, a gente parar para poder estar orando. Se não houver esse esforço em cada um de nós, essa casa que sou eu, ela não tem como ficar de pé. Irmãos, você não pensa que aqui tem nenhum super-homem falando ali, o pastor Ricardo? Não tem, irmãos. As mesmas dificuldades que vocês encontram em ler, em orar, em buscar, nós também passamos a mesma coisa. Mas para isso é necessário esse esforço, para a gente permanecer de pé. Porque as coisas estão aí, indo de mal a pior, as coisas estão sempre aí, né? A cada dia sobre cada um de nós.
para nos afastar, para fazer com que o desânimo ele abata dentro do nosso coração. Eu tenho conversado muito, falado muito com a igreja lá em Maria Helena, com os irmãos, para a gente começar a rever verdadeiramente a nossa vida, de que maneira nós temos caminhado, de que maneira nós temos andado, a gente começar a pegar nessa obra e não olhar para trás e seguir e ir à frente, porque do contrário, irmãos, a tendência é cada um de nós, a gente parar. Mas o Senhor não nos chamou para ficar prostrado. O Senhor nos chama para uma grande obra. Assim como Neemias diz, não, o Senhor me chamou para uma grande obra e eu não posso parar. É dessa maneira que nós devemos falar. Não, eu estou realizando uma grande obra. Eu não posso parar. Ainda que Sanbalate, Tobias, possa se levantar, não, levanta, mas vai se levantar para cair. Porque nós estamos focados, nós estamos com alvo, e esse alvo é Cristo, é para Ele que nós devemos olhar. O Senhor agora envia o profeta Ageu para poder falar com esse povo, trazer esse povo novamente no eixo, para que eles pudessem agora novamente esquecer tudo aquilo que passou, aqueles 70 anos de cativeiro, e agora poder reconstruir o lugar da adoração ao Senhor. O lugar onde a presença do Senhor ela está, porque aonde a presença do Senhor está, o Senhor começa a operar em nossas vidas. Aonde a presença do Senhor ela está, Ele começa a mudar, a transformar a nossa vida. Ele diz: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, e Ele vai dizer: subi o monte, e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Tudo que fala de subir, irmão, subir ao monte fala de esforço. Então não é de qualquer maneira, não é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, mas de acordo com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer lá em Atos 2, aquele povo, foi derramado sobre eles a presença do Espírito Santo. Mas havia um propósito no coração daquele povo. Havia um só pensamento no coração daquela igreja. Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer que o aborrece, fazendo perecer. Não será remisso para quem aborrece, em sua face lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que hoje te mando fazer. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Louvado seja o nome do Senhor. É a gente guardar a palavra do Senhor. É você guardar tudo aquilo que você aprendeu na presença do Senhor, na sua trajetória com o Senhor, na caminhada com o Senhor. É você se agarrar a isso e agora começar a reerguer, a se colocar novamente de pé, fazer com que essa casa, que somos nós, ela venha ficar de pé. Cada um de nós, a gente priorizar a Cristo Jesus na nossa vida, olhar para Ele, se esquecendo das coisas passadas, e agora olhando tão somente para Cristo Jesus, para que assim as bênçãos dele, Ele possa chegar até cada um de nós, porque, como eu disse, Ele tem sim bênçãos para cada um de nós, e Ele quer sim que eu e você, a gente venha a ser um homem e uma mulher, servo e servas do Senhor, na presença dEle, a cada dia, buscando mais e mais a presença do Senhor, fazendo sim as suas coisas, trabalhando como eu disse, mas sempre com um alvo, e esse alvo é Cristo Jesus, sempre olhando para Ele, porque, como eu disse no começo, o tempo pelo qual nós vivemos é tempo de reconstruir, de reedificar a nossa casa, de nós estarmos de pé
na presença do Senhor. Da gente não olhar nem para a direita nem para a esquerda, da gente não tentar negociar com esse mundo, mas olhar para Cristo Jesus, viver para Cristo Jesus, saber que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, por Ele que nós estamos aqui nessa noite. Foi por causa dele que você saiu do seu lar, da sua casa, que você se encontra aqui nessa noite, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É a gente saber que por onde nós estivermos, a presença do Senhor, ela vai estar em cada um de nós. Por onde nós andarmos, essa presença, ela possa nos acompanhar. E não se preocupar com as coisas ao nosso redor, com o mundo ao nosso redor, mas focado a cada dia mais em Cristo Jesus, a cada dia mais olhando para Ele, sabendo que o Senhor está presente aqui nesse lugar, sabendo que o Senhor está presente aí também na sua vida, na sua casa, no seu lar. Então é isso que nós devemos buscar, fazer com que essa morada que somos nós, ela venha a ser habitada pela presença do Espírito Santo de Deus. Essa morada que sou eu e é você, ela venha a ser templo verdadeiramente do Senhor, para que o Senhor, Ele possa fazer a sua morada, para que essa casa, ela venha a ser edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Porque assim os ventos vão vir, elas vão combater essa casa, mas ela não vai cair. Essa casa que sou eu, essa casa que é você. Mas se ela estiver edificada sobre areia, há um risco grande de nós cairmos. Por isso a importância de a gente se edificar na rocha que é Cristo Jesus, olhando para Ele, vivendo para Ele, não se importando com as coisas do mundo, mas focado em reconstruir a adoração, o templo, a busca, a meditação, a leitura da palavra, tudo isso na presença do Senhor. É fácil? Não, não é fácil. É difícil, mas o Senhor, é Ele que dá graça a cada um de nós. É Ele que nos coloca de pé, porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. É Ele que refrigera a nossa alma. Salmo vai dizer: elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? É de Cristo Jesus. Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Então é para Cristo Jesus, é para Ele que nós devemos olhar, é para Ele que nós devemos direcionar o nosso foco, se esquecendo das coisas passadas e agora avançando, prosseguindo a cada dia mais na presença de Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar por essa breve palavra nessa noite de hoje, que a gente possa verdadeiramente rever. Pode chegar para cá, Marcelo. Que a gente possa rever de que maneira nós temos caminhado, de que maneira nós temos trilhado, para que o Senhor venha acrescentar em nós cada dia mais a sua graça, o seu favor, que é merecido a cada um de nós. Que o Senhor a cada dia Ele possa, em nome de Jesus, olhar para dentro de nós e tirar tudo aquilo que não estiver de acordo com a sua vontade. Todas as nossas prioridades do mundo, mas priorizar a Cristo Jesus, porque brevemente chegará o momento que nós estaremos ao lado de Deus, junto do nosso Senhor, ao lado dele, junto, entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sábado agora eu tive, sábado não, domingo, eu tive no velório da irmã de Vaz Lobo, que veio a falecer, a mãe da Ariane, a esposa do diácono Vinho.
Eu fui lá para fazer o velório. Irmãos, tu pensa uma alegria, pastor, naquele lugar, naquele reservado que nós estávamos ali. Estava eu, o Fernando também, a Mauri, os irmãos lá de Vasco. Alegria, não pela irmã, a morte da irmã, não, mas em saber agora aonde a irmã ela está. Uma mulher que sempre buscou a presença do Senhor, uma mulher que sempre procurou edificar a sua casa em Cristo Jesus. E quando eu falo casa, eu falo novamente, essa casa que somos nós. E ali nós glorificamos o nome do Senhor, cantamos louvores ao nosso Deus, naquele velório. É como eu disse, irmão, eu dizia lá, chegará um tempo que cada um de nós estaremos diante do nosso Senhor. Uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. E eu falava justamente disso. A escolha é de cada um de nós, de poder estar vivendo, edificando a sua vida na presença